A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí mais uma vez participando da videoaula do Instituto Teológico Metanoem. Quem vos fala aqui, o professor Ronald. Obrigado por estar aí. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, assim você vai receber a notificação do próximo lançamento, do próximo livro ou da próxima videoaula, tá? Todo o material que a gente for lançando, você vai receber notificação. Amém? E hoje nós vamos falar da lição número 8. A lição número 8, o povo é impactado pela palavra de Deus. Nós temos o texto áureo aí, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, é para instruir em justiça, ok? Então, se toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada. E é claro, nós temos que aprender para poder ensinar, né? E para redarguir. Redarguir é um termo técnico para se colocar a uma correção que se faz a uma pessoa ensinando, tá? Com muito carinho. Esse redarguir é uma questão de correção com cuidado, com muito carinho, tá? E por isso vem depois corrigir, né? Redarguir e corrigir, a única diferença é que o redarguir ele faz com mais cuidado. E para instruir em justiça, tá? Cada caso é um caso, tá? Às vezes há necessidade de corrigir com mais ênfase, né? Com mais impacto. Às vezes você tem que corrigir com mais cuidado, tá? Depende a cada situação. Nós lembramos já, em outra situação, citamos Kennedy Blanchard, onde ele disse que nada mais desigual do que tratar todos de forma igual. Ou seja, estamos falando, tá, de saber tratar cada pessoa segundo a sua estrutura. Amém? A verdade aplicada. É muito importante não apenas ler a palavra de Deus, mas buscar entender para praticar. Ou seja, não basta um devocional, tá? Precisa estudar, entender e depois praticar a palavra de Deus. Os objetivos são ratificar a infalibilidade da Bíblia como palavra de Deus, afirmar a importância de o cristão ter uma conduta vigilante, apontar o testemunho como um dos marcos da igreja enquanto peregrina neste mundo. Aí nós temos o texto de referência, Neemias 8, versículo 1 ao 3, aí você lê em casa, por favor. Eu já vou para a introdução. Observaremos a relevância da palavra de Deus na história de Israel e, evidentemente, em cada membro do corpo de Cristo. O estudo e a prática das Escrituras produzem impacto e transformação em vidas. Então vamos tentar aqui, tá, pensar um pouco sobre essa valorização do texto bíblico, tá, e de como nos colocarmos em prática. Então vamos aqui na parte 1, nós temos 3 subtópicos. Primeiro, uma ordem dada por Deus, depois vivendo na terra prometida e diante da porta das águas. Vamos então para a mobilização para a palavra de Deus. Desde o retorno do cativeiro, que o povo estava sendo conscientizado e motivado para levar adiante o grande projeto de reconstrução. Contudo, Neemias sabia que não bastava o sucesso em concretizar este grande projeto se o povo não retornasse à palavra de Deus. Aqui na atitude de Neemias, nós percebemos algo sábio. Existe a estruturação física e existe a estruturação espiritual. E ambos devem andar lado a lado. Tá? É de suma importância isto, tá? Que
nós entendamos que a nossa vida, tá, ela é um sistema, o sistema composto da vida material, natural e a vida espiritual. Não são separados, tá? Veja que estou falando um sistema. Se vai bem a minha vida espiritual, tá? Minha vida secular também vai ser influenciada e vai me levar para o bem, tá? Eu vou ter uma vida, né, mais equilibrada também fisicamente ou na área natural. Se a minha vida natural vai bem, também isso afeta a minha vida espiritual, tá? Ou se uma das partes vai mal, também afeta. Então é importante nós entender este ponto de Neemias, tá? Ele está procurando o equilíbrio de ambas as partes. Uma ordem dada por Deus, 1.1, uma das mais importantes instruções para Josué foi de meditar, escrever e anunciar os mandamentos ordenados por Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, é bem conhecido, né, da maioria dos irmãos, disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então aqui nós temos uma ordem, tá, da parte de Deus direta para Josué, dizendo: leia, medite, para que você, depois de ler, meditar na lei de dia e de noite, você possa praticá-lo. Veja aqui há uma fórmula que Jesus ou que Deus está nos colocando. Aquilo que eu alimento a minha mente, isso vai acabar me levando à ação, tá? A Josué, leia, medite, pense, leia, tá? Porque o que você alimenta, as crenças que tu coloca na tua cabeça, isso governa teu dia a dia. Então Josué deveria ler, deveria falar, deveria escrever a lei do Senhor para que isso fortalecesse. Em meio a tantos importantes afazeres em nosso dia a dia, não podemos deixar de priorizar nosso contato com Deus por intermédio da sua palavra. Entenda que quando nós oramos, falamos com Deus, e quando nós lemos a palavra, Deus fala com nós pela palavra. Lembro que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é a palavra encarnada. É importante nós podermos, tá, entender isto, tá? É preciso, é necessário, tá, que nós possamos meditar na palavra de Deus a ponto que nos influencie, tá? A ponto que nos transforme, ok? Vamos lá. Vivendo na terra prometida. O povo estava de volta à terra prometida. Era preciso lembrar do seu compromisso com a aliança firmada anteriormente. Lembro que quando Israel saiu do Egito, eles tiveram que, no processo do caminho, né, Deus lhes dá a lei e eles fazem uma aliança firmada nessa lei. Agora, voltando da Babilônia, vão reafirmar, tá, esta aliança com Deus. Assim aprendemos que é importante buscar, conhecer e lembrar acerca dos caminhos revelados em sua palavra, seja quais forem as circunstâncias. Então, independente das circunstâncias, vamos buscar conhecer e lembrar a palavra de Deus. Porque céu e terra passam, mas a palavra não passa. Tá? Não são as circunstâncias que devem determinar a nossa vida, tá? Na verdade, a palavra de Deus como princípio é que determina, tá, as nossas atitudes na vida. Diante da porta das águas, a leitura das palavras foi feita por Neemias, próximo às grandes portas da cidade, um local movimentado no caminho à fonte de Gion. Veja que Neemias não lê a palavra em qualquer lugar. Ele procura um local movimentado. Isso é estratégia, né? Dentro da marketing, dentro da gestão, a gente procura sempre
Quando vai instalar algum comércio, procurar um local mais estrategicamente. E Neemias, orientado com certeza por Deus, ele vai fazer a leitura da palavra num local que é a caminho à fonte de Gideão. Tá? Então ele vai procurar fazer um trabalho, que esteja ao alcance de todos. Aqui aprendemos então a estratégia de Neemias em colocar a palavra ao alcance de maior número de pessoas para lhes dar oportunidade de mudança. A supremacia da palavra de Deus. Tá? Dentro dessa supremacia nós temos 3 subpontos. Primeiro, a Bíblia como agente regenerador. Depois, a Bíblia, um dos agentes do crescimento, e resgate da ênfase na autoridade da Bíblia. A supremacia da palavra de Deus. Um cristão deve ser aquela pessoa que a muralha mais importante na vida de um cristão deve ser aquela que lhe proporciona resistência ante as adversidades que o mundo oferece. Tá? Veja, eu coloquei uma imagem aí da queda do muro de Berlim. Aquele muro, tá? Aquela muralha, era uma muralha física que separava a União Soviética, tá? Mas o povo, ele derruba aquele muro. Mas como é que eles derrubam? Primeiro eles derrubam a muralha dentro da cabeça deles. Eles desejam, eles sonham com isso e no fim derrubam. O que eu quero dizer para você nesta oportunidade, meu irmão, minha irmã? Tá? Que muralhas você tem na tua mente? Tá? Isto é importante. Que resistências você tem dentro da tua cabecinha? Por isso que Paulo, em Romanos 12, versículo 1 e 2, disse que nós devemos renovar o nosso entendimento, tá? Procurar tirar os preconceitos que temos, porque ali que está o maior problema. Muralhas de concreto são fáceis de derrubar, desde que aquela muralha caia dentro de nós em primeira instância. Vamos lá, a Bíblia como agente regenerador. Os genuínos avivamentos ao longo da história da igreja ocorreram a partir de um retorno às Escrituras. Isto de suma importância. Não existe avivamento real se não houver retorno às Escrituras. É preciso observar que a palavra não era só lida, mas explicada. Veja que Neemias dá ênfase à palavra. A palavra de Deus tem que ter ênfase. A palavra de Deus, ela não pode ser só lida, tá? Precisa ser explicada. As pessoas precisam entender as Escrituras sagradas. Bíblia é um dos agentes do crescimento. Igrejas que ignoram o ensino verdadeiro da Bíblia não têm membros maduros suficientes para encarar as batalhas que cedo ou tarde surgirão. Veja, meu irmão, minha irmã, problemas vão vir cedo ou tarde, isso faz parte da vida, tá? Inverno vem, primavera vem, tem a noite, tem o dia, isso faz parte. Agora, a igreja que se preocupa em ensinar a Bíblia, ele vai ter membros maduros para enfrentar essas circunstâncias. Por isso nós, como líderes, devemos nos preocupar com esta questão. A fé é a única maneira de obter a manifestação da graça de Deus. E ouvir a palavra de Deus é uma das formas de alimentar essa fé. Ok? Se você quer a manifestação da graça de Deus na tua vida, procure alimentar, fortalecer a tua vida com a palavra de Deus, porque assim a tua fé vai ser fortificada. Resgate da ênfase da autoridade da Bíblia. Ao longo do tempo, a palavra de Deus já sofreu inúmeros ataques quanto à sua validade, inerrância
é infalibilidade, inclusive por parte de informações consideradas científicas e de vários filósofos. Veja, isso dentro da história da igreja, período pós-Idade Média, se levanta o racionalismo, tá? E vai influenciar vários conceitos teológicos e vai se levantar o liberalismo. Tá? Dentro dessa questão do liberalismo, eles perdem o referencial do que é a verdade. Eu coloquei um desenho, por exemplo, que duas pessoas, um do lado direito, outro do esquerdo, eles estão divergindo sobre esse número que está caído. Alguém, do lado esquerdo diz, não, esse número é 6, o do lado direito diz o 9. Quem está certo? Veja, quando nós falamos de liberalismo, estamos falando disso, porque as pessoas acham que elas podem determinar o que é a verdade. Porque aqui se tem dúvidas acerca desse número, porque não há um referencial. Tá? Se colocássemos um risquinho, tá, de um dos lados como referencial, em todos os números, vamos dizer, do 1 a 10, e você faz o número 1, um risco, o número 2, um risco embaixo, números 3, 4, 5, 6, um risco embaixo, 7, 8, 9, um risco embaixo, aí você teria a diferença, qual é o 6, qual é o 9. Por quê? Porque você teria um referencial. Então, liberalismo são pessoas que não têm um referencial. Cada um quer fazer seu próprio referencial, criar suas próprias verdades. E nós temos que ter muito cuidado com isso. A Bíblia é a verdade e nós devemos interpretar ela dentro das regras da hermenêutica. Amém? 3, nós vamos ver agora os cuidados prévios e as comemorações. Comer e beber do melhor que tiver, depois repartir com os que nada prepararam e o dia consagrado ao Senhor. Era muito importante que o povo celebrasse consciente dos propósitos da festa que era, entre outros, lembrar dos seus feitos e ensinar os filhos a permanecer confiando na providência de Deus. Tá? Então aqui é importantíssimo isto. Tá? Dentro da festa, Neemias procura lembrar daquilo que Deus fez. Procura ensinar, passar à nova geração, tá, o que Deus fez. Quando nós contamos o que Deus fez, nós ajudamos a fundamentar, tá, a fé das pessoas, tá, um testemunho daquilo que Deus fez. Então isso ajudaria a nova geração a confiar na providência de Deus. 3.1 Comer e beber o melhor que tiver. O povo estava experimentando o ápice das suas emoções pelo impacto produzido pela palavra. Tá? Diz a Bíblia que alguns choravam, alguns estavam em festa e havia um tumulto de emoções. E depois da ministração da palavra de Neemias, que incentiva o povo a festejar e comer, beber e se alegrar na presença do Senhor. E uma frase dentro desse texto diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu amado irmão, minha irmã, veja o que Neemias está dizendo, tá? Quando nós olhamos para trás, já vimos que Deus é fiel. Então, hoje, mesmo que vocês estejam numa situação, tá, que Jerusalém está passando, em um momento, né, de fundamentação, tá, ainda não há plena, né, segurança, tá, ainda, mesmo que reconstruída a muralha, o templo, tá, Jerusalém não está no auge que tinha antigamente, e o povo está chorando por causa disso. E Neemias disse: não vos entristeçais, tá, se alegrem. Meu amado irmão, esta aqui é uma forma de Deus trabalhar, e aprenda isto. Olha para trás e veja que Deus já fez e se alegre por isso. E também agora, uma vez que você já sabe que Deus já fez,
olha para frente e veja que Deus é capaz de fazer, porque se Ele foi fiel no passado, esse Deus que não muda continua fiel ainda hoje. E esta é a razão da tua alegria, esta é a razão da nossa alegria. Sabemos que independente das circunstâncias, Deus é fiel para fazer que todas as coisas contribuam para o nosso bem. O comentarista Alan Paetz enfatiza que a alegria não depende das circunstâncias, mas sim na confiança em Deus. Olha que coisa linda, né? Quando olhamos para a história, quando começamos a pensar naquilo que Deus já fez, tá? As circunstâncias que estamos passando nada dizem mais, elas perdem o seu tom, a sua altura de grito, vamos dizer assim, o barulho que nos sufocava. Nós sabemos que fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus sabe qual é o teu limite, minha irmã, Deus sabe qual é o teu limite, meu irmão, tá? E Ele confia que você vai vencer, tá? Porque Ele conhece você. Talvez você diga, mas o pastor não me conhece, eu não vou conseguir. Eu não te conheço, mas Deus conhece, e Deus sabe que você pode, sim Senhor, que você pode vencer, tá? Então, vai em frente, você vai conseguir. Deus confia em você, confia nele, amém? Repartir com os que nada prepararam. Nos dias festivos, os judeus praticavam a generosidade de enviar presentes aos seus concidadãos. Assim expressavam sua alegria por causa dos benefícios que Deus lhes considera. Veja que coisa linda, né? Eles aprenderam a compartilhar, a enviar presentes. Quando damos deliberadamente, nos libertamos do egoísmo e abrimos espaço para a abundância. Aprenda, Jesus disse, é melhor dar do que receber, tá? É isso que estamos aprendendo aqui. Deliberadamente, intencionalmente, vamos abençoar os outros, né? Vamos enviar, né, algo para abençoar os outros. Aí nos libertamos do egoísmo, abrimos mão, né? E quando a nossa mão está aberta para abençoar os outros, também está aberta para receber a bênção de Deus, amém? Então pensa bem, tá? Isto de abençoar os outros é uma forma de Deus abençoar você. Dia consagrado ao Senhor. Nenhuma festa dita cristã valerá a pena se o personagem principal da adoração, isto é, Deus, for deixado de fora. É claro, né, meu irmão? Se é um dia consagrado ao Senhor, o principal é Ele, a quem nós devemos honrar e adorar. O clima espiritual de adoração se alcança quando há quebrantamento e contrição, produzidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Quando nós então meditamos na palavra, tá? Aí Deus trabalha na nossa vida. A palavra, ela nos convence do pecado, ela nos convence da justiça que Cristo conquistou para nós na cruz, e nos convence do juízo já que foi decretado para Satanás. Ou seja, ele já está vencido, tá? Assim, nos quebrantados na presença de Deus, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Concluindo, meus amados, aprendemos que assim como o corpo físico necessita de porções de alimento para sobreviver, o espírito e a alma precisam da palavra diariamente. Como você está espiritualmente? Tá? Você está se alimentando periodicamente? Você está fazendo a dieta espiritual corretamente? É isso aí, tá? Se você cuida do teu físico, também cuida do teu espírito. Assim como as pessoas se preocupam em o que vão comer, né? Não vamos comer coisas gordurosas, não vamos comer gordura para não ter pressão alta, nós não vamos comer muita massa para não ter excessos. Então,
Espiritualmente é a mesma coisa, tá? Que tipo de alimento você está tendo espiritualmente? O que informações está colocando na tua cabeça? Amém? Bom, Deus abençoe. Nós ratificamos a infalibilidade da palavra de Deus como palavra, da Bíblia como palavra de Deus. Reafirmamos a importância de o cristão ter uma conduta vigilante e apontamos o testemunho como um dos marcos da igreja enquanto peregrina neste mundo. Que Deus te dê graça, meu amado irmão, minha irmã. Tá? Vamos meditar, vamos ler a palavra a ponto que a palavra de Deus se torne um com nós e assim nos tornemos uma carta viva, como diz o apóstolo Paulo. Deus abençoe, irmão ou irmã. Boa escola dominical domingo, amém? E compartilhe esta aula com algumas pessoas para serem abençoados. Você não vai gastar nada em compartilhar, você vai abençoar os outros e este é o nosso propósito: abençoar vidas. Deus te abençoe, muito obrigado e uma excelente semana para você. A paz do Senhor.